Fala, amigo internauta, tudo bem com você? Desejo que sim. Professor Marconi Silva trazendo novidades para vocês, dessa vez razões trigonométricas com ângulos notáveis. Conteúdo muito importante para vocês na escola, nas universidades, nos vestibulares e também no Enem. Então, para você que não é inscrito no canal, a gente pede que você se inscreva no canal. Existe uma lenda que diz que se você assistir todas as aulas do professor Marconi e se inscrever no canal, você vai passar, suficientemente com matemática acima de 700. E aí, tô torcendo por você. Nice. E se gostar das nossas aulas, deixa seu curtiu, vai lá, pode compartilhar o vídeo, levar para algum colega, algum amigo que precisa desse conteúdo e vamos chegar lá. Foco no resultado. Deixamos de blá, 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 blá e vamos para o nosso conteúdo. Na nossa última aula, a gente aprendeu a utilizar as razões trigonométricas. Eu vou trazer aqui novamente de uma maneira bem simples. Para fazer as razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, a gente vai aprender a fazer usando duas bebidas, a coca e a água. A coca, no caso, a representação dela, e aí a água, a fórmula química H2O. E aí como é que a gente faz o seno, cosseno e tangente de beta utilizando isso? A gente vai assim, coca. Como ela é uma bebida que incentiva você a beber de novo, tomando um copo, tem que tomar outro copo. Então eu tenho coca novamente. E aí a fórmula química da água, como é? H2O. Só que a gente vai pegar o H duas vezes. E agora nós temos as razões trigonométricas. Seno de beta, cateto oposto, hipotenusa. Cosseno de beta, cateto adjacente, hipotenusa. Tangente de beta, cateto oposto, cateto adjacente. Junto com isso, trazemos os ângulos notáveis, que são importantes, porque esses ângulos notáveis, a maioria das questões, eles não vão ser colocados para vocês. Vocês têm que se lembrarem e trazer essa informação para resolver a questão. E quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60 graus. E aí a gente vai preencher com o seno, cosseno e tangente. E aí eu vou trazer agora uma música para vocês. E essa música eu quero que você assista, veja, e se gostou da música, se inscreva no canal. Se não gostou, se inscreva também, deixa seu comentário. E a música é mais ou menos assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça da raiz no 3 e no 2. Gostou? Com a tangente é diferente, vamos lá ver. Eu vou fazer agora para você aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E finalizamos os ângulos notáveis tudo de uma vez. Gostou? E aí vamos agora resolver as questõezinhas agora envolvendo esse conteúdo. Fala, galerinha, nada melhor do que aprender com a prática. E aí muita atenção nessa prática, por quê? Trigonometria às vezes mete medo nas pessoas, mas aqui a gente vai acabar com esse medo e fazer da melhor forma possível para que vocês possam estar aprendendo. Trouxe duas atividadezinhas para que a gente possa fortalecer esse conhecimento. A primeira diz o seguinte, um avião fez um voo de inclinação em que nós não sabemos o ângulo e percorreu 2.000 metros, ao mesmo instante que atingiu uma altura de 1.000 metros. Qual o ângulo de inclinação que esse avião decolou? E aí a gente vai ter que resolver que ele quer saber o ângulo. E aí, como ele quer saber o ângulo, eu tenho que saber as informações que foram passadas. Como o ângulo aqui está sendo representado por y, eu vou partir de y. Em relação ao y, quem é que está oposto? 1.000 metros. E aí a gente sabe que oposto ao ângulo seria cateto oposto. Em relação ao ângulo reto, quem é que está oposto a ele? 2.000 metros. Em relação ao ângulo reto, oposto ao ângulo reto, é o que a gente chama de hipotenusa. E aí observem que agora a razão trigonométrica que a gente vai usar é cateto oposto, hipotenusa. E a gente vai observar qual delas que a gente utiliza. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente? Não. Cosseno, cateto adjacente, hipotenusa? Também não. Cateto oposto e hipotenusa só podemos fazer pelo seno. E aqui eu vou, quem seria o seno do ângulo y? Ou seja, qual é esse valor do ângulo? E aí a gente vai substituir agora.
Substituindo essas informações, porque a gente vai ter que descobrir o ângulo, eu vou dizer, ó, seno do ângulo que eu não conheço, cateto oposto, no caso aqui seria 1000 metros, dividido pela hipotenusa, que a hipotenusa seria 2000 metros. E aí nós podemos fazer uma simplificação. Simplificando aqui, ó, nós temos que o seno do ângulo é igual a 1/2. E para que foi que serviu a nossa tabelazinha, professor? Todo mundo esquece de alguma coisa, eu também. Certo. Até eu. Certo. Nos nossos ângulos notáveis, a gente vai lá e observa, ó, quem é o seno que diz que é 1/2? Seno de 1/2 é esse aqui. Mas qual é o ângulo dele? 30 graus. Isso quer dizer que y é exatamente 30 graus. Ou seja, esse ângulo de inclinaçãozinha aqui que o avião decolou, 30 graus. Só isso, professor, só isso. Segundo exemplo. O nosso segundo exemplo diz o seguinte, ó. Existe um muro, aqui tem uma escada encostada no muro e diz que a escada forma com o solo um ângulo de 60 graus. A distância do pé da escada ao muro é de 20 metros. Qual é a altura deste muro, pessoal? Sei lá, professor, isso é coisa de louco. É nada, rapaz, isso é coisa de gente que vai aprender, vai fazer muito bem no Enem. E aí, vamos fazer semelhante ao outro. Já temos um triângulo retângulo. Em relação ao ângulo, ó, cateto oposto. Cateto oposto é o valor que a gente vai encontrar, que é a altura. Está ligado ao ângulo cateto adjacente. Já temos essa informação. E aí, já percebeu qual é a bebida que a gente vai usar agora? Coca. Razão trigonométrica em que envolve coca. Qual seria delas? Tangente. Tangente do ângulo cateto oposto, cateto adjacente. Ah, entendi, professor. Então a gente vai ter que buscar aqui qual das razões trigonométricas serve para a gente resolver a questão. Isso mesmo. Mas isso aqui a gente vai ser tangente do ângulo. Qual ângulo? O ângulo já foi dado. Tangente 60 graus é igual ao cateto oposto, cateto adjacente. Tabelazinha, tangente de 60 graus, olha só quem é a camarada, raiz de 3. Formação que foi dada lá, ó, considere raiz de 3 1,7. E aí quando ele diz uma informação para considerar raiz de 3 igual a 1,7, é que ela vai ser utilizada. Então vamos aqui, ó, raiz de, aliás, tangente 60 graus, raiz de 3. Cateto oposto, a altura que a gente vai descobrir, cateto adjacente, 20 metros. E aqui eu posso até deixar assim. Ah, professor, posso logo substituir raiz de 3 por 1,7? De boa, pode fazer. Vou deixar aqui para substituir depois. 1 vezes h, que é a altura, h. 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Como aqui ele disse que raiz de 3 é para considerar 1,7, eu vou fazer essa multiplicação. Então seria 20 vezes 1,7. Se eu quebrar isso aqui, fazer a multiplicação de 10 vezes 1,7, eu tenho que é 17. 20 vezes 1,7 seria 17 mais 17, que é igual a 34. Então, a altura equivalente a esse muro seria 34 metros. E aí vamos para uma questãozinha do Enem, para que vocês possam dominar esse conteúdo. Questão Enem 2010. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. E aí temos o balão junto com a figura ilustrativa. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 quilômetros da posição vertical do balão e o avistou sobre um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 quilômetros da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Aí temos as alternativas de A a E e vamos ver como se desenvolve essa questão. E na questão Enem, a gente trouxe as informações para vocês e mais
as razões trigonométricas e a tabelazinha para a gente resolvê-la. E aí ele quer saber a altura do balão. Tivemos aí duas informações, ó. A primeira pessoa avistou o balão a 1,8 km de distância, a um ângulo de 60 km, e a segunda pessoa avistou o balão a uma distância de 5,5 km sobre um ângulo de 30 graus. Então você pode resolver de duas maneiras. Se você quiser resolver logo aqui, ó, com a primeira pessoa, você já consegue. Se quiser resolver por esse ângulo, também consegue. Mas eu resolver por essa primeira e vou deixar que você resolva a outra, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, identificar o que ele quer. O que ele quer? A altura. E em relação ao ângulo, o que seria a altura? Aí observe que está na frente do ângulo. Se está na frente do ângulo, cateto oposto. E aí ligado ao ângulo, quem seria? O nosso cateto adjacente. Observe que seria a relaçãozinha de coca. E quem é a relaçãozinha da coca? Ó, nossa razãozinha, tangente. Tangente do ângulo é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. E aqui eu vou, ó, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é o que eu quero descobrir, vou chamar de x, cateto adjacente, 1,8. E quem é a tangente de 60 graus? Vamos lá para a nossa tabelazinha, ó. Tangente de 60 graus, raiz de 3. Só que raiz de 3 eu posso dizer que é 1,73. E assim eu vou resolver lá. Então vamos lá, ó. Como a tangente de 60 é raiz de 3, posso até substituir logo por 1,73 e x está para 1,8. Aqui a gente resolve direto. Quando não tem nada aqui, a gente subentende que tem 1. Uma vezes x eu tenho que é x, e 1,8 vezes 1,73 é o valor que eu vou encontrar como resposta. 1,73 vezes 1,8. Fazendo essa continha aqui, ó, bem prático, a gente vai resolver a multiplicaçãozinha de número com duas casas, aliás, 3 casas decimais. Então, 8 vezes 3, 24, vão 2. 8 vezes 7, 56, com 8. Com 2, 58, vão 5. 8 vezes 1, 8. Com 5, 13. E 1 vezes esse número é o próprio número. Terminei a multiplicação das duas parcelas, agora vamos para a soma. Eu tenho que seria 4, 8 e 3, 11, vai 1. 4 mais 7, 11, vai 1. 1 mais 1 mais 1, igual a 3. Como foram multiplicados aqui, ó, por 3 casas decimais, isso é muito importante, viu? Ó, 3 casas decimais tem que aparecer na resposta. Então, eu vou contar as 3 casas decimais e passar vírgula. Ah, então quanto foi a altura aproximada do balão? 3,1 quilômetros. Alternativa A. Fica a dica para você. Que tal você resolver agora por isso aqui? Ah, professor, como é que eu vou resolver? Mesma coisa, ó. Ele quer o cateto oposto. E tem quem? O cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Aqui eu vou dizer que é x. Quem é o cateto adjacente? Agora é a distância que ele deu, ó. 1,8 mais 3,7, 5,5 quilômetros. E qual é o ângulo agora? O ângulo seria de 30 graus. Então eu ia fazer a tangente de 30 graus. Lembrando que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. E raiz de 3 sobre 3 seria 1,73 dividido por 3, que é aproximadamente 0,58. Oh, ok. E aí eu vou deixar para você resolver, para ver quanto é que dá o resultado. E aí fica a nossa dica. Nesse material, na descrição desse vídeo, tem também umas questões para que vocês possam resolver do Enem e com o gabarito para vocês conferirem sua resposta. Espero que tenham gostado dessa aula. Fica a dica aí para que vocês possam ir muito mais além do que vocês imaginam. Então até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.